Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso... Você está ouvindo mais um episódio do Ágora Podcast. Olá, eu sou Carlos Silva e esse é mais um episódio desta temporada do Ágora Podcast, realizado pelos canais do YouTube Ágora Política, Ciência e Teologia e TV Causas da Vida. Esse episódio refletirá brevemente o Evangelho do segundo domingo do Advento, ano B, Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Se gostar desse episódio, pedimos que você o compartilhe com seus contatos, com seus amigos, e que também não se esqueça de dar o seu like, tá bom? Vamos então ao texto do Evangelho deste domingo. Marcos 1, 1 a 8. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Eis a nossa reflexão. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Diz Jesus no versículo 1. O termo início ou princípio é a tradução dada para o termo grego arché ou arquê, que diz respeito não somente a uma realidade cronológica, a uma realidade de tempo, mas o termo arquê ou arché diz respeito, sobretudo, àquela realidade que sustenta, que dá consistência àquilo que existe e que não existiria sem esse princípio gerador, sem essa arquê ou arché. Portanto, é Jesus que, acima de tudo, sustenta e dá consistência ao Evangelho, a essa boa notícia, a essa boa nova que ele, Jesus, traz ao mundo. Nesse sentido, esse início ou princípio é o novo começo, ou o início da nova criação realizada em Jesus, enviado pelo Pai no Espírito Santo, já que o livro do Gênesis inicia também com esse termo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O termo evangelho significa uma boa notícia anunciada por um mensageiro. Eram boas notícias para o povo os anúncios de vitórias em guerras, o nascimento e acontecimentos grandiosos ligados ao imperador de Roma e por aí vai. Porém, essas boas notícias nem sempre eram realmente boas notícias, muito embora enchessem um povo de esperança em dias melhores. Mas Jesus traz e instaura o reino de Deus no mundo. E essa é realmente uma boa notícia, do início ao fim, pois não é decepcionante como as outras boas notícias acabavam sendo. Logo em seguida, o texto se põe a falar de João Batista, citando a profecia do livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Esse mensageiro que preparou os corações para receberem Jesus foi João Batista. Preparou e endireitou os caminhos para levar Jesus aos corações machucados, pregando um batismo que fazia as pessoas se conscientizarem da necessidade de uma ruptura com o sistema de pecado no qual estavam inseridos. Sim, um sistema, quando oprime e explora, é pecaminoso, porque opressão e exploração são realidades contrárias ao reino de Deus que Jesus veio instaurar. O pecado não é só pessoal, é social também. Usar a promessa do reino de Deus definitivo para justificar o antirreino, a exploração e a opressão no tempo presente não é uma boa nova.
Sim, o reino de Deus se encaminha para uma consumação futura. Mas começa desde agora, desde já. O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertam-se e acreditem na boa notícia. Marcos capítulo 1, versículo 15. Foi justamente para romper com as estruturas sociais, econômicas, políticas e religiosas corrompidas de seu tempo que João Batista escolheu ir para o deserto, para refazer o caminho que o povo de Israel fez desde a libertação do cativeiro egípcio até a terra prometida através do deserto. Por isso também João Batista comia somente o que o deserto lhe permitia comer, gafanhotos e mel silvestre, como diz o texto. Pois nada que viesse do mundo com o qual rompera lhe agradava. Nada. Nem mesmo as suas roupas, que eram feitas de pele de camelo, fazendo referência ao profeta Elias, 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, que também se vestia desta mesma forma, bem como outros profetas também faziam. Conferir livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 4. Esse caminho não era para ser feito, ou para ser refeito, melhor dizendo, somente por ele, mas junto com o povo oprimido e combalido que vinha até ele, para se batizar com ele, para se converter a um caminho novo junto com ele, um caminho de solidariedade entre eles, de ajuda mútua. Seu batismo era feito justamente no Rio Jordão, como forma também de eles fazerem de novo e juntos a passagem por esse rio antes de entrar na terra prometida, exatamente como os israelitas haviam feito no passado ao final do caminho de libertação feito por eles no deserto. Por isso seu batismo acontecia justamente nesse rio, no Rio Jordão. Enfim, tudo isso acontecia assim para que o povo fizesse de novo o caminho para a terra que Deus lhe prometera, mas agora com um novo ânimo e com uma nova consciência. Dar as costas ao sistema corrompido era então a proposta. Diferentemente dos zelotas, por exemplo, que era um grupo de judeus que acreditava na tomada do poder pela força. Mas não, bastava de violência. Não poderiam reproduzir entre eles a corrupção e a violência do sistema com o qual estavam rompendo. Esse batismo, porém, fazia parte apenas da preparação feita pelo Batista, pois o futuro batismo com o Espírito Santo, e não apenas com água, aquele que João precedia, ou seja, Jesus de Nazaré, é que foi capaz de realizar. Jesus de Nazaré é então tão maior do que João e do que todos, é tão grande assim que se fez pequeno, se fez menor que todos e do que cada um de nós, para poder assim assumir a pequenez de todos e assim poder salvar a todos. Se João não era digno de amarrar as sandálias de Jesus, como faziam os servos com seus senhores, o próprio Jesus, se fazendo servo de todos, lavou os pés de seus discípulos, mostrando assim a postura de serviço às irmãs e aos irmãos que toda seguidora e seguidor dele, de Jesus Cristo, deve assumir no mundo. Conferir Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 16. Esse é o centro da nova forma de vida trazida por Jesus, da sua boa notícia. Resta saber se hoje somos também capazes de não reproduzir nas nossas vidas cotidianas, no interior de nossas comunidades, no interior de nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho, etc., os mesmos esquemas de opressão e exploração que configuram o antirreino e que, na verdade, deveríamos combater com todo o nosso ser cristão e cristã. É essa reflexão que devemos sempre fazer, como mensageiros e mensageiras da verdadeira boa nova que devemos ser sempre. Bem, irmãos e irmãs, por hoje é só. E voltamos a pedir que você compartilhe esse episódio caso tenha gostado e que não se esqueça de dar o seu like, tá bom? Esperamos por você em nosso próximo episódio. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso... Você ouviu mais um episódio do Ágora Podcast.